Olá pessoas, beleza? Espero que todos estejam muito bem. Sou Alexandre da Chan com vocês aqui mais uma vez. E hoje eu queria falar um pouco sobre o meu livro que eu estou escrevendo, né? Na verdade eu estou escrevendo esse livro há muito tempo, mas esse ano resolvi terminá-lo, tá? Já estou nos parâmetros finais aqui e eu já estou terminando esse livro e que vai estar disponível para vocês em breve. Tá? O nome do livro chama-se Entre Homens e Lâminas, em busca da sobrevivência humana e a paz interior. Esse foi sempre o meu foco, desde quando eu comecei a buscar me enveredar no mundo da sobrevivência urbana, sobrevivência humana, em busca da conscientização do ser. Eu sempre tive interesse por esse lado, sempre li livros relacionados ao entendimento, à busca do entendimento da mentalidade humana. E nós sabemos que quanto mais a gente se aprofunda nesses conhecimentos da humanidade, na sua criação, na formação do contexto humano, a gente acaba encontrando algumas decepções, algumas mentalidades que decepcionam como humanos. E lendo livros sobre criminologia e serial killer, sobre comportamento, né, de forma geral, a gente acaba se deparando com uma negatividade humana, uma negatividade de racionalismo humano, que a gente acaba se decepcionando de certo modo. Porém, hoje eu vou iniciar a contar para vocês uma série, será o primeiro vídeo do ano, onde eu vou estar destrinchando para vocês alguns tópicos, alguns pontos que eu acho interessante já estar distribuindo ao público aí a minha linha de raciocínio que eu tomo neste livro, que vai estar pronto ainda este ano, mas vou estar dando uma prévia para vocês. Como no YouTube mudou muito a política de como você passa as informações, e este livro ele vem bem a calhar, porque eu conto muita coisa verdade, de forma ficcional até, mas de coisas que eu vivi, mas que não vai estar tanto invadindo a política de privacidade do YouTube, então vou poder mostrar de forma mais tranquilamente. Então, acompanhe conosco aí a primeira introdução do livro Entre Homens e Lâminas, em busca da sobrevivência humana e a paz interior, de Alexandre da Chan. Vamos iniciar a nossa leitura do livro, ok? Antes de mais nada, o que devemos fazer é se perguntar: o que leva uma pessoa a cometer um crime? Antes de aprofundar nessa questão, vou contar como, na minha opinião, podemos obter consciência do perigo, das coisas que nos rodeiam. É engraçado como as palavras que as pessoas nos disseram no passado, quantas palavras nós já ouvimos, elas começam a fazer sentido nos dias de hoje. Quem não se lembra daqueles conselhos amigáveis, frases feitas que todos os dias nossos pais, amigos ou entes queridos, pelo menos uma vez na vida, já nos disseram: tome cuidado, preste atenção nisso ou naquilo. Todo mundo já passou por isso. Pois bem, lembro-me muito bem, com uma extrema clareza, as palavras de um idoso, cujo nome era Senhor Bila, uma pessoa muito respeitada, pelo menos era assim que eu o conhecia. Descendente de argentino, trabalhador, grande mestre de obra, e que na sua juventude, de certo modo, ele teve uma grande oportunidade de conhecer um japonês. Era um fugitivo da Segunda Guerra Mundial que tinha se abrigado em algumas fazendas dos seus avós quando ele morava na Argentina. Assim, ele me disse que diversas vezes foi convidado, para dar treinamento ao exército argentino e ensinar combate militar, aquela tropa especificamente, conseguindo assim, anos depois, voltar para o Japão. O Sr. Bila sempre lembrava o que esse mestre dizia: o mundo é sério e mata. Devemos fingir que não nos incomoda, ou ele acabará com todos nós, antes mesmo da tal dita hora final.
eu nunca levei muito a sério esses tipos de palavras ou conselho que ele me falava abertamente. Apesar de ter seus 60 anos, bem estruturado e forte, posso dizer que comecei a ficar preocupado com o meu destino, com esses simples avisos que ele me dava, de certo modo. Bom, eu só tinha lá meus 17 anos, mas já sabia o que era pegar no pesado e lutar pela sobrevivência. Em outras palavras, em outras oportunidades, eu vou tentar ser mais específico contando para vocês outros detalhes. Mas agora vou contar partes desses aprendizados que eu tive. Portanto, diversas palavras ficaram nas minhas lembranças, inclusive as 6 regras da sobrevivência urbana. Depois do poder, vem a perda do poder. Nunca fique em cima ou embaixo demais. Procure sempre se manter nivelado. Um lindo pensamento que eu sempre guardei. Aprenda a fazer para não precisar fazer. Sempre que eu digo isso, as pessoas pensam, poxa, como é que eu vou? Tinha que se condenar o criminoso para dar uma justificativa para a sociedade, uma forma formal, uma forma detalhada, extrema, para provar e comprovar a existência de uma punição justa e passiva de culpa, visto nas principais formas de punição, que eram os suplícios medievais, que antes da implementação das escolas clássicas, no entanto, havia ali na sociedade medieval a principal forma de punição, que era o suplício. E por mais que pareça ser, não era de uma forma desenfreada de condenar uma pessoa, um criminoso, tinha ali uma certa teatralidade, né? Fazia parte de uma encenação, de uma coreografia social que era ostentada ao público para o deleite catático para aquele povo sedento por sangue, sedento por sofrimento, muito diferente do que possa parecer nos primeiros momentos. O suplício medievais não era uma forma desenfreada de fazer uma pessoa sofrer. Era calculado milimetricamente. Cada componente tinha ali seu papel dentro daquela base teatralizada de justiça. O carrasco, o Estado, a multidão que assistia, enfim, todos faziam parte de um código jurídico da dor. E o suplício? E o suplício tinha uma função que era o castigo divino, ou seja, antecipar o castigo divino daquele indivíduo que se submetera após ter praticado o crime. Tinha também uma função política nisso tudo, como sempre tem em tudo e qualquer lugar, reafirmando a soberania do Estado que havia sido momentaneamente enfraquecido ou estremecido pelo crime ou cometido pelo indivíduo. E havia a função militar dos suplícios, que a ideia era inferiorizar o criminoso perante o Estado, o público, mostrando ao povo, de um certo modo, sua soberania. E o principal ao fenômeno do crime era isso. No entanto, havia uma forma justificativa ou uma forma justificada, que era o suplício. Poder afigurar um tanto quanto controverso o Estado mostrar. Pode até parecer controverso o Estado mostrar sua soberania através de suplício, de dor daquelas pessoas. E o Estado justificava isso afirmando que não era repugnante, era apenas o suplício. A repugnância era do crime ou do criminoso. Tudo que o Estado fazia era refletir essa repugnância contra o criminoso. Vocês estão sentindo alguma assemelhança, assemelharidade? Espelhos diante do criminoso, refletindo a sua repugnância dos seus atos delinquentes. Na sequência histórica, a coisa muda. Vamos nos deparar com o medo do Estado por causa dos espetáculos punitivos, das ambiguidades
que essas formas de suplício começam a, de certo modo, provocar no Estado, onde surge uma ideia de mendigar as penas, onde o povo começa a interferir de uma forma bem irônica, onde até o próprio carrasco podia ser agredido pelo povo e tomar o lugar do criminoso. Essa história é bem parecida, não é? Suplicando que era tomado como mártir. Com isso surge a escola clássica, onde veio a ideia de humanizar as penas, idealizada por nada mais nada menos que Michel Foucault, muito bem retratado no seu livro Vigiar e Punir. Vejamos que estamos testando retratar. Vejamos que estamos tentando retratar o crime, o criminoso, sem falar da forma mais humana de se fazer cumprir a justiça. Uma coisa, um ato que até nos dias de hoje parece difícil. Com isso nós aprendemos que não dá, de forma alguma, para deixar a resolução de um crime, uma condenatória de um crime, somente na mão de um grupo de pessoas. A lei, ela não pode estar formatada apenas como decisões ou decisão apenas de um grupo de pessoas, que isso pode acarretar erros e descontrole. Não é nada mais e nada menos como os dias de hoje. Como falei a princípio, muitas coisas que hoje parecem correta, no passado foi errado. E o que era errado no passado, hoje em dia começa a ser correta novamente. E assim, a gente acaba nos identificando nos dias de hoje. Há uma certa evolução, mediante as condenatórias, sim. Porém, a lei ainda está restrita a uma decisão, a um núcleo de pessoas que nem sempre sabem o que estão fazendo. Apenas para agradar um outro nível, um outro grupo, um certo público. E nem sempre aqueles que dizem soltem o Barrabás, crucifica o Cristo, nem sempre o povo sabe realmente o lado da verdade. Porque a verdade, ela é transparecida de acordo com o desejo de quem mantém os poderes nas mãos. Forte abraço e vamos continuar a leitura, ou pelo menos a minha expressão diretamente do livro Entre Homens e Lâmina em Busca da Sobrevivência Humana e a Paz Interior. Forte abraço, se não for inscrito no meu canal, se inscreva, seja sempre bem-vindos e vamos nessa. Fui. Aprender a fazer para não precisar fazer. Se tiver que fazer algo, faça com perfeição. Quando passamos a saber o efeito das coisas que fazemos, saberemos melhor o que não fazer. Após ter feito algo que não deveria ter feito, não se arrependa do que fez. Continue na sua busca do conhecimento. Porque a sabedoria deve ser a maior ambição da vida. A princípio pode parecer apenas palavras sem muito sentido. Foi como também me pareceu na época. Mas hoje vejo que foram o pivô da minha estrutura de consciência, meu preparo pessoal e espiritual, bem como a curiosidade de saber por que certos crimes acontecem, eram acometidos e por quê. Eu descobri que esse problema não era só meu. Descobri que, de acordo com a linha de pensamento de grandes estudiosos da criminologia, essa pergunta era uma pergunta frequente. Pergunta essa que o ser humano, pelo menos uma vez na vida, já deve ter feito a si mesmo. O que leva uma pessoa a cometer um crime? Bom, para responder isso, temos que relembrar um pouco dos conceitos, de uma forma geral, e ideologias existentes em épocas de grandes descobertas, condenações. Vamos fazer
uma certa viagem panorâmica apenas nas escolas do passado, para nos prepararmos de uma forma mais efetiva para futuros ou futuras lembranças. Lembre-se que uma das regras são: aprenda a fazer para não precisar fazer, que simplesmente significa nada mais, nada menos que entender o princípio das coisas para compreender sua evolução no futuro. O que era certo no passado pode não ser aceitável no futuro. O ser humano tem a tendência, de certo modo, de mudar a sua linha de raciocínio. E a partir do momento que você crê e acredita nisso, de acordo com o seu meio, tanto quanto seu comportamento. É assim que ele se transforma, se transmuta. Se você não entender a cabeça de quem te ameaça, do criminoso, de nada vai adiantar. Claro e evidente que é muito difícil, mas não custa nada tentar compreender sua evolução para o futuro. O que era certo no passado pode não ser aceitável no futuro. Mas se você, o ser humano, se você souber que o ser humano tem a tendência de mudar a sua linha de raciocínio de acordo com o seu meio, tanto quanto seu comportamento, você vai entender por que muitas coisas acontecem. Vejamos que o ser humano chegou a um estágio da vida que teve que classificar, catalogar o crime e daí estudar sua conduta para tentar descobrir sua procedência, como evitá-la no futuro, novos crimes. Durante séculos pensava-se que o crime era uma coisa de cor, de pele, raça, biológica, de alguma característica, de alguma malformação anatômica, coisa parecida, de pessoa ou raça específica. Mas se descobriu que a coisa era mais complexa. Por exemplo, César Lombroso, de 1835 a 1909, Rafael Garófalo e Henrique Ferri, que foi de 1856 a 1929, proveniente de uma ideologia, de uma linha positivista, via a resolução de um crime como pressuposto da classificação ideológica, ou quem sabe, uma dissecação anatômica e biológica do ser, nessa linha de pensamento positivista. Eu tenho que falar desse jeito, que é a forma como está nos clássicos. Os criminologistas partilham desse pressuposto assemelhados, quase como uma doença, por assim dizer. Se a pessoa tinha uma determinada cor, uma determinada formação, ou má formação, podia ser considerado uma pessoa provavelmente um criminoso, ou poderia ter atos criminosos. Aquela velha história que muitas das vezes nos deparamos, né? A pessoa classifica o criminoso pela sua cor, pela sua raça, por ser pobre e daí por diante. Com o tempo se descobriu que não era nada disso. Tinha que se condenar o criminoso para dar uma justificativa para a sociedade, uma forma formal, uma forma detalhada, extrema, para provar e comprovar a existência de uma punição justa e passiva de culpa, visto nas principais formas de punição, que eram os suplícios medievais, que antes da implementação das escolas clássicas, no entanto, havia ali na sociedade medieval a principal forma de punição, que era o suplício. E por mais que pareça ser, não era de uma forma desenfreada de condenar uma pessoa, um criminoso, tinha ali uma certa teatralidade, né? Fazia parte de uma encenação, de uma coreografia social que era ostentada ao público para o deleite catático para aquele povo sedento por sangue, sedento por sofrimento, muito diferente do que possa aparecer nos primeiros momentos. O suplício medievais não era uma forma desenfreada de fazer uma pessoa sofrer. Era calculado milimetricamente. Cada componente tinha ali seu papel dentro daquela base teatralizada de justiça. O carrasco
o Estado, a multidão que assistia, enfim, todos faziam parte de um código jurídico da dor. E o suplício? E o suplício tinha uma função que era o castigo divino, ou seja, antecipar o castigo divino daquele indivíduo que se submetera após ter praticado o crime. Tinha também uma função política nisso tudo, como sempre tem em tudo e qualquer lugar, reafirmando a soberania do Estado que havia sido momentaneamente enfraquecido ou estremecido pelo crime ou cometido pelo indivíduo. E havia a função militar dos suplícios, que a ideia era inferiorizar o criminoso perante o Estado, o público, mostrando ao povo, de um certo modo, sua soberania. E o principal ao fenômeno do crime era isso. No entanto, havia uma forma justificativa, ou uma forma justificada, que era o suplício. Poder afigurar um tanto quanto controverso o Estado mostrar. Pode até parecer controverso o Estado mostrar sua soberania através de suplício, de dor daquelas pessoas. E o Estado justificava isso afirmando que não era repugnante, era apenas o suplício. A repugnância era do crime ou do criminoso. Tudo que o Estado fazia era refletir essa repugnância contra o criminoso. Vocês estão sentindo alguma assemelhança, assemelharidade, espelhos diante do criminoso, refletindo a sua repugnância dos seus atos delinquentes? Na sequência histórica, a coisa muda. Vamos nos deparar com o medo do Estado por causa dos espetáculos punitivos, das ambiguidades que essas formas de suplício começam a, de certo modo, provocar no Estado, onde surge uma ideia de mendigar as penas, onde o povo começa a interferir de uma forma bem irônica, onde até o próprio carrasco podia ser agredido pelo povo e tomar o lugar do criminoso. Isso é história bem parecida, não é? De escola clássica, onde veio a ideia de humanizar as penas, idealizada por nada mais nada menos que Michel Foucault, muito bem retratado no seu livro Vigiar e Punir. Vejamos que estamos tentando retratar o crime, o criminoso, sem falar da forma mais humana de se fazer cumprir a justiça. Uma coisa, um ato que até nos dias de hoje parece difícil. Com isso nós aprendemos que não dá, de forma alguma, para deixar a resolução de um crime, uma condenatória de um crime, somente na mão de um grupo de pessoas. A lei, ela não pode estar formatada apenas como decisões ou decisão apenas de um grupo de pessoas, que isso pode acarretar erros e descontrole. Não é nada mais e nada menos como os dias de hoje. Como falei a princípio, muitas coisas que hoje parecem correta, no passado foi errado. E o que era errado no passado, hoje em dia começa a ser correta novamente. E assim, a gente acaba nos identificando nos dias de hoje. Há uma certa evolução, mediante as condenatórias, sim. Porém, a lei ainda está restrita a uma decisão, a um núcleo de pessoas que nem sempre sabem o que estão fazendo. Apenas para agradar um outro nível, um outro grupo, um certo público. E nem sempre aqueles que dizem soltem o Barrabás, crucifica o Cristo, nem sempre o povo sabe realmente o lado da verdade. Porque a verdade, ela é transparecida de acordo com o desejo de quem mantém os poderes nas mãos. Forte abraço e vamos continuar a leitura, ou pelo menos a minha expressão diretamente do livro Entre Homens e Lâmina, em busca da sobrevivência humana e a paz interior.
Forte abraço. Se não for inscrito no meu canal, se inscreva. Sejam sempre bem-vindos. E vamos nessa. Fui.